Pronto? Podemos começar? Então, gente, tá no ar o primeiro podcast de Penaforte. Hoje a gente está aqui com o vereador Sandro Rocha. Eu acho que pela segunda vez consecutiva o vereador mais bem votado da história do município de Penaforte, né? Mas antes da gente conversar com o nosso convidado, vamos aqui para os nossos patrocinadores, né? No caso aqui a gente vem falando do Delícias da Tia Bia. Quem não conhece o Delícias da Tia Bia precisa conhecer. Então ela faz de todo tipo de delícia, salgados e doces, né? Temos aqui empadas, temos cookies, temos biscoito amanteigado com goiabada. Então quem quiser fazer o seu pedido, todos os dias ela faz a sua entrega delivery gratuita. É só entrar em contato com o Instagram Delícias da Tia Bia, ok? Então vamos dar seguimento aqui ao nosso primeiro podcast, o primeiro podcast da história do município de Penaforte. Então hoje a gente está aqui com o vereador, segunda vez, né, por segundo mandato, o vereador mais bem votado da história do município, o vereador Sandriério Rocha. O que o senhor tem a falar aí para a população de Penaforte, que já pela segunda vez vem confiando no seu trabalho? Não é brincadeira você conseguir ser duas vezes o vereador mais bem votado do município. Então, deve ter alguma coisa aí diferente no trabalho que a população vem dando esse voto de confiança já praticamente há 8 anos. Primeiramente, Magno, é sempre um prazer, é uma honra assim, estar participando desse podcast, porque eu sou sempre favorável a que na política, na vida pública, existe a maior clareza possível, e o veículo de transmissão nas redes sociais é o que leva a maior clareza ao cidadão, né? Eu realmente estou vereador no segundo mandato consecutivo, né? E eu sempre digo às pessoas que eu não inicio uma eleição querendo ser o mais votado, né? Eu inicio sempre procurando fazer meu trabalho e tenho, graças a Deus, logrado esse êxito das pessoas aprovarem o meu trabalho e eu ter essa votação. Não é assim um intuito, é uma consequência, eu acho, de todo o trabalho que a gente faz, a clareza com que a gente trabalha nesses 4 anos. Eu sou uma pessoa que eu ando na rua normalmente, frequento todos os lugares normalmente, ando com minha família. Sou um cidadão normal. Tem uns e outros aí que andam se escondendo, não tem coragem não, viu? É complicado. Eu não sei se é medo do povo pedir ou é medo do povo cobrar o que foi prometido em época de campanha, né? Realmente é muito complicado. Tem alguns aí que realmente durante a campanha, eu chamo de vereador Copa do Mundo, que só aparece de 4 em 4 anos. É difícil realmente, para aquele que prometeu, eu não digo promessa, mas para aquele que criou muita expectativa, né? Criou muita expectativa para a população, e fica difícil quando ele não consegue suprir essa expectativa, fica difícil dele encontrar com esse cidadão na rua. É lógico que ele vai ser cobrado. Eu estava conversando esses dias, eu encontrei na rua com o vereador Jeová Júnior, né? Nosso amigo Jeová Júnior, que também vem mostrando um bom trabalho na Câmara. Eu venho acompanhando as falas dele quando ele vai a plenário, e sempre sucinta os discursos do vereador Jeová Júnior. Eu tenho até cobrado a ele falou essa frase para mim, e eu venho cobrando a ele mais presença nas redes sociais. Então o povo não consegue acompanhar o trabalho dele se o povo não vê, né? A gente sabe que muitas das vezes a população de Penaforte, por sua grande parte, trabalha em zona rural, ou então passa o dia trabalhando, não tem condições, muitas das vezes físicas, de ir na Câmara, na sessão, acompanhar o que é que está acontecendo na Câmara, entendeu? Então, se ele não começar a se movimentar mais, fica difícil da população ver o trabalho dele, que é muito importante. E eu encontrei com ele lá em Ismar Filho, eu fui comprar alguns mangás para o meu filho, eu encontrei com ele lá, e ele disse: a política mudou. A política mudou. Essas velhas raposas que estão acostumadas com aquela política antiga, que não estão acostumadas com redes sociais, vão acabar ficando para trás. Vão ser engolidas
por essas novas tecnologias. É verdade. Quem frequentar, quem observar minhas redes sociais, vai ver que a minha vida está lá no Instagram, né? É a que eu utilizo, é a que eu mais utilizo. Quem vê vai estar lá. Vai estar um aniversário do meu filho, vai estar uma hora que eu estou fazendo um Cooper, vai estar a hora que eu estou trabalhando. Então, eu compartilho. É como eu digo, o cidadão que se mostrar claro para a população, ele vai ser bem entendido, porque ele não vai ter nada a esconder. Agora, o cidadão que ele quer manipular as redes sociais, uma hora essa manipulação cai. Cai porque essa equação não vai bater. Não vai ter o que ele é na rede social, não é o que ele é na vida real. E uma hora aí, a máscara cai, a né? casa cai. Então, é melhor você ser verdadeiro, né? É o que eu sempre faço nas minhas redes sociais. Eu sou verdadeiro ali. Quem vê minhas postagens vê o meu dia a dia, né? Então é isso que eu sempre digo também aos colegas. Eu digo, olha, por mais que seja difícil adaptar hoje as redes sociais, mas é uma necessidade, né? É uma necessidade, porque nós somos obrigados a estar sempre prestando conta à sociedade. E as redes sociais é um mecanismo importantíssimo para a gente fazer essa prestação de contas. Até para a gente colocar a nossa postura, né? Eu sempre, como eu disse na última sessão, a sociedade reflete a conduta dos seus administradores, né? Quando você vê uma sociedade insegura, violenta, com desrespeito à família, você pode observar que não é a linha. Talvez seja essa a linha dos administradores da cidade, de não dar importância a isso, entendeu? Então, nós somos formadores de opinião e nós temos o dever de, como administrador, de como pessoas públicas e políticas, de ter uma postura social adequada ao cargo que a gente ocupa, para poder a gente modular a sociedade. Então, é importantíssima a rede social como um mecanismo de informação, como um mecanismo de prestação de contas e como um mecanismo de mostrar como é a minha conduta como figura pública para a sociedade. Eu acho importantíssimo, nunca fui avesso. Desde o meu primeiro mandato, eu sempre fui adepto, né? Eu usava mais o Facebook e fiz muitas críticas à oposição na época. Usei mesmo as redes sociais, críticas dentro da política, nunca pessoal, nunca às famílias. É isso que eu falo muito, né? Mas usei. As pessoas, às vezes, tentam pintar a gente como perseguidor. Mas perseguidor é aquele que persegue a pessoa pessoal. Nunca fiz postagens que pudessem atingir a pessoa física de seu ninguém. É verdade. Então, assim, quando a gente faz críticas a um secretário de pasta, a gente está preocupado com a população. A gente não quer saber da vida pessoal do secretário, da secretária. A gente quer saber se o serviço está sendo bem prestado. Quando a gente faz a crítica a um prefeito, a gente não está fazendo a crítica ao CPF do prefeito, a gente está fazendo a crítica ao cargo. A gente sabe que é impossível da pessoa ser perfeita, mas também a pessoa pode corrigir alguns erros, não é obrigada ela persistir no erro. Então, o papel da gente que trabalha com a mídia, do senhor que é um parlamentar, é mostrar onde é que tá o erro e tentar consertar, fazer com que o executivo conserte. Então, se a gente vê, por exemplo, um hospital que simplesmente perdem a chave do ambulância no momento de emergência e acaba gerando uma confusão dentro do hospital, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ficar calado? Realmente não tem como, né? Ficar calado numa situação dessa. Ainda mais num clamor, porque parece, né, que foi uma criança que estava precisava ser transferida com urgência, né? Assim, são questões pequenas, assim, inadmissíveis, né? São pequenas, mas inadmissíveis. Chegaram algumas perguntas para mim essa semana na minha caixinha de perguntas, dizendo assim: o que você faria para melhorar a pasta tal? Aí eu disse: trocaria o secretário.
O que você faria para melhorar a situação tal? Trocaria o secretário. Vai chegar um ponto que você tem que trocar o prefeito. Porque o que a gente observa, vereador, é que há um problema de gestão mesmo. A gente vê que tem verba. Eu vou dar um exemplo da emenda que eu e André de Milsim, conseguimos. O senhor sabe como é difícil conseguir uma emenda parlamentar. É muito difícil. E a gente, sem ser nada, a gente conseguiu trazer R$518 mil para a saúde primária, para o setor primário do município de Penaforte, que a gente imaginava que ia ser transformado na compra de medicamento. E o interessante é que essa verba entrou no ano passado. Entrou no passado, no dia 28 de agosto. E se vocês hoje não tornam ela pública hoje, em 2024... Passa batido. Ninguém saberia. Não. Quer dizer, nem o próprio executivo nem prestou conta desse dinheiro, nem sequer informou que esse dinheiro foi recebido por uma emenda conseguida por vocês. Porque, na verdade, a gente não ligou muito para dar mídia, porque a obrigação da gente era cumprir o que a gente prometeu quando sentou na sala dos cidadãos de Penaforte. Quando a gente entrou e sentou e disse, olha, a gente vai trazer melhorias, a gente vai trazer isso e aquilo, então o papel da gente era cumprir o que a gente prometeu. Então, o que o nosso deputado à época prometeu foi que naquele ano ainda mandaria uma emenda parlamentar para o município de Penaforte para ajudar na saúde. E isso ele fez. A emenda é datada no dia 31 de dezembro de 2022, no mesmo ano da eleição. Então ele cumpriu o comprometido, no último dia do ano ele mandou e o dinheiro caiu na conta do município no dia 28 de agosto de 2023. Essa questão de trocar de secretários, não adianta você trocar o secretário se você não dá autonomia, se você não delega poderes a eles, ou se você não tem uma política pública bem estabelecida. Então, ou você delega a pasta ao secretário e dá autonomia para ele dizer, não, eu vou implantar aqui um novo sistema. E você dá a carta branca a ele, ou então você, prefeito, você tem sua própria política pública e você chega para o secretário e diz, olha, eu quero que você implante esse sistema de administrar aqui nesta secretaria. E vamos aqui acompanhar para ver se está funcionando. Mas quando nem o secretário tem nenhum programa a ser implantado, e nem o próprio prefeito, que é o gestor maior do município, tem uma política pública definida, então fica aí apagando fogo. Né? Fica aí perdendo chave de ambulância, fica... todas essas circunstâncias pequenas que, se tivesse uma política pública adequada, a gente não passaria por essas questões. Né? O que eu tenho comentado também é sobre a questão do amadorismo, né, vereador? Eu acho assim, muitas das pessoas me dizem assim, por que tu não vai ser o prefeito? Aí eu digo assim, sabe por quê? Porque eu hoje não tenho capacidade para ser prefeito, e ser prefeito do município não é brincadeira, porque mexe com a vida de muita gente, mexe com a saúde, mexe com a educação, mexe com a segurança. Então, se eu não tenho experiência suficiente para ser um prefeito, eu não vou me colocar simplesmente pelo fato de eu querer me realizar pessoalmente de ser prefeito. Então, o erro que eu acho é isso, as pessoas quererem muitas das vezes chegar a um determinado cargo simplesmente pela realização pessoal, sem pensar no próximo. Então, assim, colocar secretário de educação, um exemplo, sem experiência, é um tiro no pé. Colocar um secretário de transporte sem experiência é um tiro no pé. Mas no pé de quem? Acho que é no pé da população. Porque é onde dói. Entendeu? Então, o comentário sobre o seu comentário, essa questão de dar a carta branca, mas também não adianta dar carta branca para quem não sabe o que fazer com a carta. Exatamente. Entendeu? E muitas das vezes você quer colocar uma pessoa pelo simples fato que ela lhe apoiou na campanha, para você acabar alocando ali os seus apoiadores de campanha. E acaba que a população sofre quando você coloca um chefe em determinada pasta que não tem experiência ou que não tem a liberdade, que nem o senhor falou, de fazer os programas a qual ela tem vontade de fazer. Né? Uma pergunta pro vereador agora essa noite. Quando se precisa de um transporte de TFD, um exemplo, quem é que libera? Já que é um transporte da saúde, mas o abastecimento tem que passar pela Secretaria de Transporte, salvo engano.
quem é que libera? É o secretário de transporte, a secretária de saúde, ou eles têm que pedir permissão para o secretário de finanças? A gente fica nessa dúvida de saber a quem que a gente cobra, a quem que a gente recorre, quando a população acaba nos procurando. O Ministério Público, ele solicitou uma audiência pública aqui no município, justamente para tratar essa questão do TFD. E nós fizemos essa audiência pública com uma participação considerável, bem relevante de todas as mães que utilizam o TFD de Penaforte. A promotora, doutora Leide, ela discutiu primeiro a questão jurídica, a questão do embasamento legal que o município tinha para prestar esse serviço. E, resumindo, ela chegou à conclusão de que o problema do TFD no município não se tratava de leis para regulamentar, se tratava de gestão, de má gestão. Isso aí não são palavras minhas do vereador Sandrieri que está dizendo isso, está na ata lá. Ela disse que o problema do TFD é o problema de gestão. E ela solicitou justamente isso, deu prazos até para o executivo criar órgão específico para que o cidadão chegue, não criar órgão, mas ter um setor que o cidadão chegue e saiba com quem conversar a respeito disso, para não ficar... Chega em alguém na Secretaria de Saúde e aí diz, isso aqui eu só posso liberar se o prefeito autorizar. Aí vai na casa do prefeito, o prefeito não está. Aí volta na Secretaria de Saúde. Então eu procuro o secretário de Transporte. Encontro o secretário de Transporte. Quem é o secretário de Transporte? Hoje eu não sei quem é o secretário. Para falar a verdade, eu olhei a portaria, mas eu acabei esquecendo porque muda direto, eu acabo... Eu não sei, até porque o primeiro requerimento da Câmara, um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros requerimentos da Câmara, foi do vereador Manuel Pereira. Eu mando um abraço aqui para esse colega que lutou com a gente esses 4 anos. E o primeiro requerimento dele foi no sentido de que a administração mandasse para a Câmara, atualizasse sempre quem são os secretários do município e os seus respectivos telefones, né? Mas nem sequer foram informados quem são os secretários e nem sequer foi respondido esse requerimento. Esse requerimento foi um dos primeiros, talvez tenha sido em fevereiro de 2021. Nunca foi respondido. Então, e de lá para cá, as trocas de secretários têm sido constantes. Hoje a gente pensa que é um secretário, quando vai ver lá no Diário Oficial, não é mais, já é outro. Eu perdi as contas hoje, de quantos secretários de saúde foram. Tem um secretário de transporte, mas não é ele que controla o combustível. É outro. Então, às vezes, aí fica uma situação difícil, né? Então, com relação ao TFD, a questão é de gestão. E foi determinado também que o município estabelecesse uma forma de administrar de que quando o cidadão precisasse do serviço público, ele não precisasse bater na porta do prefeito, para não ficar aquela dependência para vincular aquela pessoa à figura do prefeito ou à figura de qualquer vereador, que fosse resolvido naquele setor, pelos servidores. Porém, isso nunca aconteceu aqui. Infelizmente... A população fala, já no ditado popular, que tem que pedir homenagem, né? Tem que pedir a bênção para poder... Pedir a bênção, tem que procurar, tem que apelar e... Se brincar, tem que fazer até compromisso para conseguir as coisas. E outra, não foi a primeira vez, não foi o único assunto a qual o Ministério teve que se fazer presente, né, nesse mandato. Teve também a questão do transporte escolar, né, o tão falado transporte escolar. O transporte escolar, a gente foi um tema que a gente vem, se a gente for na pasta de 2021 dos nossos requerimentos a prefeitura, nós temos requerimentos de 2021 com relação ao transporte. Sem resposta. E principalmente, e não só do transporte escolar, mas do transporte do município como um todo, porque o município ele faz o quê? Ele celebra um contrato com a empresa de locação de veículos que não tem veículos. É a Uber. Aí acaba vindo ao município, subloca veículos. Aquele mesmo pessoal que já prestava serviço diretamente para o município. Só que aí gera um problema. Qual é o problema? Ora, porque se eu tenho uma empresa de locação e um veículo dá problema, aquela empresa é obrigado a repor aquele veículo de imediato, para que o serviço não pare. O serviço de transporte público, as pessoas deveriam entender que serviço, principalmente o gestor,
O transporte público é um serviço essencial do município. Ele não pode ser parado, ele tem que ser contínuo. Aí, qual é o problema da sublocação? É porque quando você subloca uma van de uma determinada pessoa, essa pessoa não tem duas, para na hora que a dele quebrar, ele colocar a outra. Então, aí o que gera toda essa problemática no nosso município. Porque quando as vans, quando os transportes quebram, não tem como repor. E se fosse uma empresa, de fato, se fosse os veículos da própria empresa, ela seria obrigada a repor de imediato. Mas assim, legalmente, ela deveria fazer isso. Legalmente, ela deveria. Há entendimentos de que há ministérios públicos em determinados estados e tribunais de contas que não permitem a sublocação. Aqui a gente já comunicou ao MP, a gente está aguardando a posição do MP aqui do Ceará sobre a questão da sublocação de veículos. Mas, enfim, estamos chegando no final do mandato e continua aí. Eu vejo estudantes que antes não na própria zona urbana a gente vê estudantes, coisa que a gente não via andando nas ruas. Descendo a avenida. Na zona urbana tudo bem, porque eles dá para ir caminhando para a escola. Mas na zona rural, aí onde está toda a problemática. Mas ainda tem um certo perigo, vereador, porque muitas das vezes os pais tem transporte para ir e acontece de não ter transporte para voltar. O que acontece? O pai e a mãe colocam o filho dentro do ônibus, fica tranquilo, sabendo que ele vai voltar e vai descer naquele ponto. Mas acaba que o estudante vem a pé, muitas das vezes na zona urbana, vem descendo pela avenida principal que não tem calçada. Exatamente. E se acontece um acidente, quem é o responsável? Exatamente. Como aconteceu da questão do esquecimento daquela criança dentro do ônibus escolar. Quem seria o responsável? Ali foi um fato grave. Aquilo ali foi um fato grave. Houve indiciamento, você sabe que houve indiciamento, né? Foi um fato tão grave, e é bom esclarecer isso aqui para a população, de que não foi a Câmara tomou conhecimento deste fato. Porém, as autoridades policiais, como envolvia menor, elas de ofício tomaram as investigações. Não houve tempo sequer da Câmara se manifestar a respeito, né, de pedir providências. Então foi aberto um inquérito, porque envolvia um menor, né? Diante de todo o clamor social que se levantou e de vários murmúrios, a própria autoridade policial tomou a iniciativa de investigar, sem provocação da Câmara. O que a Câmara fez depois foi justamente pedir informações sobre a veracidade dos fatos, e realmente constatou-se que a criança tinha ficado lá no galpão e que, graças a Deus, alguém voltou, né, ao galpão e encontrou lá a criança chorando. Ela foi esquecida, para quem não lembra, ela foi esquecida dentro do ônibus escolar, do veículo escolar. Conseguiu sair dentro do veículo e estava dentro de um galpão que não tinha nada perigoso. Tinha só trator, né, retroescavado. Tinha essas Imagina coisas. O pânico dessa criança, né? Imagina também um pânico da mãe em casa, sem saber esperando onde nada está essa chegar. Criança, né? Ainda quiseram na época culpar a mãe, que a mãe não tinha de esperar a criança. Ou seja, quando você colocar alguém dentro... Às vezes tem viagens que eu só levo meus filhos, porque eu sou responsável por eles. Né? Porque se eu levar filho de outra pessoa, minha responsabilidade é dobrada. Então, triplicada, porque ele tem a sua responsável por então você e dobrado pela do você outro. ser responsável aqui. Assim, aí vem um tema aqui que a gente começou sobre esse tema, que é o seguinte. Quando a gente ser prefeito, ser vereador, você tem que entender que ser prefeito ou vereador, você vai ser prefeito e vereador da coisa pública. Né? Você não é vereador de uma coisa sua. Você não é prefeito de uma coisa sua. Você é prefeito da coisa pública, ou seja, da coisa dos outros. Eu vou administrar aquilo que não é meu. Eu vou administrar aquilo que é dos outros. Então, quando eu vejo alguém dizendo que meu sonho é ser prefeito, eu já sei que aquela pessoa não tem a mínima noção do que é ser prefeito. Por quê? Primeiramente, eu não posso sonhar com aquilo que não é meu. Como é que eu vou sonhar com aquilo que não é meu? Se a coisa é pública, é dos outros. Eu não posso ter um sonho com o que é dos outros. Né? Então, assim, você já começa a ver o amadorismo aí. Então, a gente
tem essa gestão que sofre, vem sofrendo, vem aos perrengues, né? Agora, e o cidadão vem sofrendo com isso tudo. Eu queria te dar uma dúvida. É porque eu não me aprofundei no assunto, mas esse programa federal desse... É Pé de Meia o nome? Pé de Meia, né? Ele também abrange os alunos do ensino fundamental, né? E eu acho que um dos critérios para você ter direito ao pé de meia é a assiduidade da escola. Exato. Como é que vai fazer se os alunos querem ir para a escola e não tem transporte escolar? Na verdade, o que foi que aconteceu? Essa semana passada, eu pude constatar pessoalmente aula aos sábados. Então, eles repõem aquele período que as crianças perderam a aula, que os alunos perderam a aula, eles repõem aos sábados, porque eles têm que cumprir a carga horária. Então, o cronograma está atrasado desde o primeiro dia por causa daquele atraso na época do carnaval. Eu vi pessoalmente aula aos sábados. Então, eles repõem. De qualquer jeito, de qualquer forma. É lógico que uma aula dessa não é bem aproveitada como se ela fosse cotidianamente normal. Nós temos que saber o seguinte, o transporte. Mas é transporte, mas veja só. O transporte escolar é um dos fatores que vai fazer com que a criança se sinta, ou o aluno se sinta mais confortável de chegar à escola e permanecer lá. Não é à toa que existe o transporte escolar. O transporte escolar não foi uma coisa que alguém decidiu de uma hora para outra, não, vou colocar o transporte. Não, tem todo aí tem todo um cronograma por trás disso. Tem toda uma ideia por trás disso. Qual é? É de possibilitar o maior conforto possível ao aluno para que ele permaneça mais na escola, para que ele frequente a escola, para que ele vá à escola, para que a gente não tenha uma sociedade com pessoas sem ter estudos. E a gente imaginava... Então não é uma coisa assim, como às vezes o que dá a entender que essa administração acha que o transporte público é uma coisa secundária dentro da administração pública, ou dentro da educação. E o transporte não é secundário. Ele é externo. Por quê? Porque ele não é dentro da sala de aula, mas ele não é secundário. Ele é um dos fatores externos principais, porque ele vai pegar o aluno na casa e deixar dentro da escola. Isso aí evita que o aluno no trajeto ele se disperse, né? E a própria violência em si, que hoje assola a nossa cidade, como nunca sentimos tanta insegurança na nossa cidade como a gente sente hoje. Então, o transporte escolar não é uma coisa simples, como eles querem dar esse valor. É de suma importância. Eu comecei a frequentar a cidade de Penaforte no ano de 2016. Né? Acho que era o último ano da gestão Luiz. E eu pensava que essa questão do transporte escolar já era uma barreira vencida. Pensava que já era uma barreira vencida pela quantidade de ônibus que a gente via para cima e para baixo dentro do município, e ônibus de qualidade. Ônibus novos de qualidade. Eu me impressionava com o cuidado que havia na questão até da limpeza com os ônibus. Né? Os ônibus eram lavados praticamente 2 vezes por semana, era semanalmente. Era verdade. Sempre limpos e asseados, e eu pensava que era uma coisa que já tinha sido vencida. Eu jamais imaginei em 2024 a gente ter que voltar no assunto. Retroceder, né? Porque nós tínhamos uma frota de 13 ônibus novos. Né? Nós passamos o período da pandemia, e eu até entendo o prefeito anterior em não ter renovado essa frota, porque nós passamos 2 anos de pandemia parados. Realmente, eu entendo a não renovação da frota escolar. E a questão de que se alegar que foram deixar o transporte escolar estava sucateado, poderia até estar, mas ficou em caixa, deixado pela a gestão passada do prefeito Agábio, ficou em caixa quase 300 mil para recuperar esses ônibus. E a gestão passada era a gestão Agábio? Era, né? Eu gosto sempre de frisar os nomes, porque é assim. Há um certo hiato, porque é assim, quando é para criticar, eles não criticam a gestão passada, eles criticam a gestão de Luiz. Mas eu não estou estabelecendo aqui nenhuma crítica. O que eu estou dizendo é o seguinte: se os ônibus precisavam de algum reparo, poderiam precisar.
mas ficou quase 300 mil em caixa que poderia ter sido usado para ter sido feito esse reparo. O senhor sabe quanto foi que caiu na conta? Talvez o ex-prefeito Agábio, ele tenha cometido esse erro de não ter renovado ou consertado essa frota. Uhum. Né? Ter confiado em ter deixado o dinheiro para o próximo administrador. Não consertou, mas deixou... Deixou o valor lá. E o senhor, ele deixou 300 e pouco? Não, né? foi abaixo de 300. Com 260 foi... O senhor sabe quanto é que caiu na conta do município só no ano de 2023 pelo FNDE, mais precisamente pelo programa PENAT, que é o Programa Nacional para ajudar o transporte escolar. Só no ano passado caiu em torno, salvo engano, chutando assim grossamente, uns 160 mil reais. Só para manutenção do transporte escolar do município de Penaforte. Juntando com o que caiu esse ano passado, né, 2023, 2024, eu tive a liberdade de dar uma olhada no site do FNDE. Dá em torno de 191 mil reais. Só de 2023 e 2024, que ainda nem acabou. O ano de 2024 nem acabou ainda. Já estamos em torno de um valor de 191 mil reais. Será que não dava para ter? Não dá para consertar ônibus quando não se tem, não se compra ônibus. Não foi comprado nenhum ônibus por essa gestão. Não se foi. E se você for cobrar de qualquer um deles hoje, eles continuam dizendo, porque a gente recebeu tudo sucateado. E aí a administração de vocês vão começar quando? Exato. Não, é porque desde o primeiro ano que estão pedindo para eu deixar ele trabalhar. Aí, eu estou deixando, mas porque já está acabando. Aí fica, você cobra o transporte escolar. Não, mas é porque a gente recebeu sucateado. Aí quer dizer que ainda não deu tempo de consertar. Então fica essa situação que só quem paga é o pai de família e o estudante que sofre. E os nossos índices de educação que está caindo. Né? Eu digo muito que um dia de aula, uma semana de aula perdida, o aluno não recupera nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque o senhor já estudou muito, né? Digamos na época da sua escola básica. Quantas semanas o senhor viu divisão? O senhor veio durante uma semana. O professor passa a matéria ali correndo. Então, se você não teve aquela aula, você vai ter que aprender num cursinho depois que tiver que fazer o vestibular. Verdade. Vai sofrer, todo mundo na sua frente, você vai ter que sofrer. Então, durante esses 3 anos, 3 anos e meio da atual gestão, os alunos foram prejudicados na questão do transporte escolar, né? Tirando a época também da pandemia, né? Teve um prejuízo grande que eles só vão sentir quando tiverem que terminar o ensino médio e tiverem que prestar o Enem. Eles vão sentir, poxa vida, eu vou ter que fazer um cursinho, porque eu não sei dividir, eu não sei separar uma sílaba, eu não sei o que é fração, não sei fazer uma equação de primeiro grau, que são coisas básicas, mas que infelizmente eles perderam atrás, não perceberam, porque o aluno não percebe, só vai perceber quando ele precisar lá na frente, e é o que eu digo, um dia de aula, uma semana de aula perdida é uma coisa que você não recupera nunca. Que é assim, Magnólio, a rotina, eu chamo sempre de rotina, é igual um jogador de futebol, quando ele para um mês para fazer uma cirurgia, ele demora mais 1 ou 2 ou 3 para ele entrar naquela forma 100%. Então o estudante ele tem que ter a rotina certa dele. Que quando ele quebra essa rotina, ele vai demorar muito tempo a voltar para aquela rotina de estudo dele. Então o que é que a gente teve durante esses 4 anos? Quebrou-se muitas rotinas de estudo dos estudantes. Por fatores externos. Eu não digo nem dentro da sala de aula, mas externos. Eram escolas interditadas, né? A gente teve muito problema com a escola Fátima Regina, que pelo amor de Deus, graças a Deus. Não me fala. Não vamos nem falar para não atrair. Eu me arrupiei todinho agora, porque eu passei um ano todinho dizendo que a tesoura do pavilhão da Fátima Regina ia cair, e o secretário dizendo que era mentira minha, e o prefeito dizendo que não, é mentira dele, pode ficar aí. Fizeram festa de São João debaixo da tesoura com a escora. Aí disseram assim, você não é engenheiro. Não. Eu não sou, mas eu peguei a foto, mandei para o engenheiro e mandei para o arquiteto. Eles disseram, não, isso é provisório, se não trocar vai cair. E caiu, vereador? Não caiu, mas foi interditado. Caiu. Caiu num... olha a sorte dos alunos. Caiu num domingo para segunda de madrugada. Caramba, agora se cai durante a aula. Não, porque quando caiu... Fecharam, não deixaram ninguém entrar, não tem foto, não tem imagem. Mas caiu.
Tanto que ficou interditado justamente para fazer a troca da tesoura, porque caiu. Então, mas aí tudo isso é quebra de rotina. E até o estudante voltar a entrar naquela rotina, naquele aperfeiçoamento de estudo que ele vinha, ele demora. E tem aluno que nem tem a rotina tão fácil. A gente gosta de lembrar para a população a questão da aluna lá da Vila Retiro, a Débora. Você lembra da Débora? Que fizeram até chacota com a Débora porque ela disse que acordava às 3 horas e ficaram dizendo, mas não tem ônibus 3 horas. Não, porque o pessoal não entende, quem mora no sítio muitas das vezes tem suas responsabilidades de casa, principalmente as meninas, né? Isso aí foi uma piada de mau gosto. Muito mau gosto. A menina acorda 3 horas porque ela tem que fazer suas obrigações da casa, ela já é mãe e mesmo assim não desistiu de estudar, né? Tem o desejo de ser alguém, então ela não desistiu de estudar, parabéns para ela, parabéns Débora. E por isso ela acordava 3 horas da manhã, ter que fazer o leite do filho, deixar tudo direitinho para poder ir lá para a beira da estrada esperar o ônibus. E mesmo ela se acordando 3, ou seja, se não precisasse esperar o ônibus, se ela não precisasse ir para a escola, não precisava acordar 3 horas. Ela acordava às 6, às 7. Agora o interessante, Magno, só interrompendo um pouco aqui sua fala, é que da gestão passada eles continuam reclamando do transporte escolar. Mas a pasta da educação foi entregue pela secretária. A pasta da educação, as escolas foram entregues e não houve reclamação. Não houve reclamação sobre atraso de alunos, sobre problema de índice de educação. A pasta foi entregue perfeita. A única reclamação que eles tiveram foi sobre transporte escolar, mas que também ficou em caixa. E aí eu acho que o gestor anterior deveria ter usado esse dinheiro e ter consertado esse ônibus e ter entregue, para não dar cabimento a esse falatório. Mas já que não fez, mas infelizmente vai carregar essa... Ficou muita verba em caixa, não foi? Porque eu estava dando uma olhada, na época, em 2021, eu estava dando uma olhada nas papeladas, até a questão daquele calçamento que liga a Vila Nova à cidade, e o dinheiro estava em caixa. Ficou muito dinheiro em caixa, ficou mais de 1 milhão de verba relativa ao Covid. Então, essa gestão, hoje, gastar dinheiro, ela sabe gastar bem. Talvez ela entregue sem nada em caixa. Eu acho que ela está gastando mal. Ela entregue sem nada em caixa. Agora, que ela recebeu já com dinheiro em caixa, ela recebeu... Eu me lembro que houve uma discussão muito grande dentro da cidade sobre a questão daquelas 2 ambulâncias. Eu gostaria de falar como é que se fala, meu depoimento, que eu me lembro que logo após as eleições municipais, sim, que vocês perderam, mesmo assim vocês cumpriram com algumas promessas de campanha e foram até o deputado Guilherme conseguir as emendas para 2 ambulâncias. 2 ambulâncias. O deputado Guilherme Landim, ele tinha, na gestão anterior a essa, já prometido essa emenda, já tinha protocolado, iniciado os trâmites da emenda. Passadas as eleições que a gente não logrou êxito, ele poderia muito bem dava tempo para ele tirar a emenda, porém ele não tirou, ele permaneceu lá com a emenda e à época o valor que ele tinha destinado já não dava mais para comprar as 2 ambulâncias. Ele mandou o aditivo. Mas ele fez o aditivo. Fez o aditivo. Ele fez o aditivo para as 2 ambulâncias. Aí no final ainda tentaram atirar com a pólvora dele. Ele ainda fez o aditivo. Então, assim, tudo que a gente pode fazer, é como eu sempre digo na Câmara, quando a gente manda um requerimento para a Prefeitura, ou a gente não está só requerendo uma providência, a gente está chamando a atenção para algo. A gente está alertando a administração que alguma coisa ali está errada e pode acabar acontecendo o pior. A tesoura. A tesoura. Quantos requerimentos você, nós, todos... E ninguém achava que nada. Foi até que caiu. Até que caiu. Então, como eu digo, a secretária da pasta anterior da educação, a senhora Graça Pereira, entregou a pasta. Aliás, alinhada. Eu nunca. Tipo assim, não, é sério. Eu até hoje eu não encontrei ninguém que falasse mal. Não. Ela entregou a pasta alinhada. E a alinhada. Perfeito. Se eu tivesse encontrado alguém, eu falaria. Mas eu digo isso também porque eu não encontrei. Né? A única reclamação que tinha não era nem relativo à educação, era ao transporte.
Mas mesmo assim, como eu digo, havia a solução, não precisava ter. Não precisava se ancorar numa desculpa dessa para deixar nossos estudantes sem transporte. Né? Foi essa ancoragem que vem até agora, no final do mandato, deixando nossas famílias sem transporte escolar. Né? Agora falando ali para a live, pessoal, a gente está conversando aqui, mas daqui a pouco a gente vai responder algumas perguntas de vocês, tá bom? Podem mandar, tem uma pessoa só para anotar as perguntas, mas somente aquelas perguntas educadas, as mal educadas a gente vai deixar passar direto, tá bom? Então mande pergunta que a gente responde sim, tá bom? Mudando de... É porque tá longe. É porque tá longe. Gente, o podcast, ele... o podcast, ele é gravado, tá bom? A gente colocou aqui a live no Instagram do vereador Sandriério, mas pelo fato para vocês poderem assistir e mandar perguntas. Mas logo, logo a gente vai postar os cortes para vocês verem com mais calma, tá bom? Já mudando de pasta... Né? Vamos lá. Vamos dar seguimento. Vamos falar um pouquinho da segurança. Né? A gente sabe que já tem algum tempo que teve o concurso da Guarda Municipal de Penaforte e do Demutran de Penaforte. Né? E nesse último mandato, os meninos foram nomeados, mas estavam em desvio de função, estavam trabalhando como vigias. Né? E os meninos entraram com uma ação no Ministério Público para que pudessem sair desse desvio de função. Justamente, eles já estão recebendo. Hoje eles estão recebendo em casa. Eles estão em casa, o município está pagando e eles não estão trabalhando porque eles estão em desvio de função. Então, já estão com curso. A única coisa que está faltando é o fardamento, um veículo e o local. E o que mais assim chama a atenção é porque isso foi promessa de campanha. Isso foi promessa de campanha do atual prefeito. Né? O Demutran, salvo engano, o ex-prefeito Luiz Celestino deixou até motos. Salvo engano. Tinha duas motos. Tinha duas motos que ele deixou. Motos. Então, assim, ele deixou o Demutran a curtos passos de ser implantado. Né? Talvez não tenha sido implantado, eu nunca questionei o ex-prefeito por quê. O ex-prefeito Agábel, por que não tenha sido implantado, né, o Demutran. E a Guarda Municipal, eles também tinham sido aprovados, mas nunca foram chamados, nunca tomaram posse. Né, e tomaram posse por ordem judicial. Por ordem judicial. E a questão de se criar o órgão já existe, a lei já existe. A questão é só dar dotação orçamentária para funcionar o órgão. Mas a lei que cria o órgão já existe. Né? Até porque não iria se fazer um concurso se não tivesse o órgão, se não tivesse os cargos. Agora, sim, a gestão atual talvez não saiba nem como pôr isso em prática. Né? Talvez não saiba. Quem está fazendo todos os trâmites são o pessoal do sindicato mesmo, dos meninos. Então, ensinando como é que faz, o que é que tem que ter. Porque se for esperar por eles, salvo engano, a promotoria está até colocando a prefeitura contra a parede para se fazer concurso. Porque alocando esses servidores, o quadro está deficitário. Então não tem como fazer escala. O órgão nem funcionou. Não tem como fazer escala. O órgão nem funcionou e já está deficitário. Só que assim, a gente tem que deixar clara essa questão do concurso, porque depois eles vão fazer propaganda como se eles quisessem fazer o concurso. Mas não, é o Ministério Público que está colocando eles contra a parede para fazer esse concurso. O que muita coisa aconteceu nessa gestão. A maioria das coisas que foram feitas sempre foram impulsionadas pelo Ministério Público. Por exemplo, a questão dos motoristas de ambulância que estavam trafegando sem um curso. Eu nem sei se todos estão com curso. Quando o Ministério Público exigiu que eles fizessem pelo menos um curso básico, a gestão publicou como se fosse uma coisa que eles estivessem fazendo... Foi, eu vi lá o certificado. Exatamente, mas não, a denúncia que eu fiz a denúncia ao Ministério Público reclamando que os motoristas de ambulância não tinham curso. Sandriério, se o motorista está indo fazendo um translado de um paciente
de Pena Forte para Brejo Santo e no meio do caminho se depara com a fiscalização da PRF e ele não tiver o curso, se não for questão de urgência e emergência, a ambulância fica lá. É verdade. A ambulância fica apreendida. E vai precisar ir outro servidor com curso para tirar a ambulância. Agora, logicamente, que a PF não deixaria o veículo apreendido se fosse uma questão de vida ou morte. Lógico. É verdade. Mas se não for, o veículo ficaria apreendido. Qual o problema? Até a questão também do transporte escolar. As pessoas imaginam que qualquer motorista que tem a categoria D pode dirigir um transporte escolar. Mas não, também tem um curso específico para se fazer o próprio transporte tem que passar por uma vistoria. Exatamente. Tem que ser autorizado. Né? E isso foi feito uma auditoria pelo Ministério Público e todos os veículos aqui destinados foram reprovados. Foram reprovados. E eu não sei se foi feito o que era necessário, não. Eu acho que se fizer uma fiscalização são reprovados novamente. Porque, infelizmente, é aquele negócio. Deixa eu mandar, mas a gente não cumpre. E vai passando o tempo. E fica esse caos. E isso, para que todos saibam, a gente, pelo menos eu sempre fiz essas denúncias primeiramente no privado. Tem um problema na saúde. Quando os secretários de saúde me respondiam, que hoje não me respondem mais, eu entrava em contato no privado. Só, olha, secretário, tá errado aqui. O último que me respondeu foi o secretário Girlane. Tá problema aqui. Se quisesse resolver, eu dava o prazo que eles quisessem. O importante era resolver. Mas se quisesse brigar, ia parar lá no Endireita Pena Forte, né? Do mesmo jeito com o prefeito. Cansei do ano de 2021, 2022, passar de 1h30 pendurado no telefone, mas o prefeito. Mostrando para ele o que estava errado e pedindo um prazo para ele consertar. Né? E as pessoas imaginavam que eu ia diretamente no meu Instagram e fazia a denúncia perseguindo o prefeito. Mas não, eu sempre dei oportunidade. A gente traz para mais perto, já para esse ano, a questão do servidor do gabinete do prefeito. Né? Que a gente foi no privado, reclamou, pediu ou a exoneração ou que ele fosse trabalhar. Um dos dois. Não, ou exonera ou bota para trabalhar. Ficar em casa sem trabalhar, aí é covardia com a população humilde de Pena Forte, que precisa. Quantas pessoas que a gente não consegue, que conhece que precisa trabalhar e não tem emprego em Pena Forte? Então eu achava injusto um peixe grande tá ali comendo do melhor. E o peixe era grande, né? O peixe era grande. Entendeu? Então, eu avisei, cansei de avisar. Eu passei 6 meses avisando. Mas parece que inauguraram um gabinete esses dias. Teve a inauguração. Eu fiquei até feliz. Presença de um vereador. Fiquei feliz. Publiquei meus grupos, feliz da vida. Mas quando eu desci, ele já estava no gabinete da pipoca novamente. Aí não dá. Aí não dá. Foi só fazer a foto. Eita, olha, é assim. A gente tem... A Câmara adotou a postura de formalizar tudo. Então, tudo que a gente faz com o Executivo, justamente para evitar isso, de dizer, não, vocês nunca me procuraram, a gente sempre adota a formalidade, a gente sempre oficia. Inclusive, o senhor até chegou a dizer que esses ofícios eles iriam fazer um negócio lá. Não faria, porque o papel é áspero. Se fosse mais macio, com certeza eles fariam. Poderia até sugerir comprar um papel mais macio. Com certeza eles Mas, na verdade, tudo isso aí a gente se cerca de documentos, né? Porque quando a gente encaminha um processo para o Ministério Público, o que eles analisam primeiro é se a gente esgotou as vias administrativas, né? Se a gente realmente teve esse acesso ao Executivo de informar. Olha, hoje teve um problema aí com o negócio, pelo menos um indício de um problema com a questão do abastecimento, né? Mas, no ano passado, em 2023... eu requeri o relatório de abastecimento do município. Eu até citei na última sessão. E esse relatório nunca veio. E o incrível é que havia uma empresa contratada especificamente, uma empresa prestadora de serviço ao município, específico para gerir o controle desses combustíveis.
E nunca veio a resposta desse ofício. A gente renovou esse ofício em plenário, também nunca veio. Aí o que é que acontece? Quando a gente oficia, a gente nem sempre está reclamando, a gente está chamando a atenção que algo vai dar errado. Aí foi e deu, né? Então as autoridades policiais já estão investigando, e aqui eu gostaria de dizer uma coisa. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer quem fez o boletim de ocorrência. Porque os meios de provas não são só câmeras, não são só assinaturas, tem meios de provas testemunhais. Né? Existem vários meios de provas. Então, e se for constatado de fato que houve esse uso indevido do erário público para abastecimento de forma indevida, o prefeito vai incidir no crime de responsabilidade. Talvez abuso de poder econômico. Talvez, salvo engano, é o decreto 21.776. Salvo engano, no inciso 2 do parágrafo 2º, parágrafo 1º, uma coisa assim. Ele vai... Isso aí gera um risco que talvez o prefeito até desconheça, mas gera um risco dele incidir no crime de responsabilidade que vai gerar... Né, uma abertura de um processo de impeachment, se isso for comprovado. Mas aí vai ser perseguição. Mas hoje o processo de impeachment não é uma coisa simples de se promover, se abrir. Mas comprovado que o prefeito cometeu um crime de responsabilidade, a Câmara tem por obrigação abrir pelo menos o processo, o procedimento e investigar. Né? Nós hoje estamos com a CPI. Né? A CPI nós vamos gerar uma nasceu lá no Ministério Público, que oficiou a Câmara. Exato. E tentaram dizer que tinha sido uma coisa criada pela oposição. O Ministério Público oficia a Câmara de que tal fato ocorre. A Câmara, se não abre a CPI, a Câmara vai incidir no crime de responsabilidade. Responsabilidade fiscal. Porque não abriu o procedimento necessário. Mas a gente abriu a CPI. E a CPI está em curso. E a gente ouviu um dos prepostos da empresa, e o preposto usou o direito dele de permanecer em silêncio e não responder, sob o argumento de que o que ele iria responder poderia gerar prova contra ele. Então, se é uma coisa que pode gerar prova contra ele... É sinal de que tem prova. É sinal de que alguma coisa errada houve. Né? Porque se não tem nada errado, se a pessoa está com a verdade, não tem por que ele se calar. Não tem porquê. Né? Então, assim, a Câmara tem feito o papel dela de forma formal, através de CPI, através de ofício, através de denúncias mesmo ao Ministério Público, entendeu? Muita dificuldade de ter acesso a documentos junto à prefeitura, muita dificuldade. E isso dificulta a gente formular as denúncias, porque a gente não tem as provas, e acaba o MP arquivando determinadas denúncias porque não chegou com o mínimo suficiente de provas. Eu estou prestando a documentação lá na prefeitura, eu acho que já se esgotou para as 3 vezes. Eles não entregam. Eles não entregam. Diz que perdeu a chave, que isso, que aquilo, que está dentro de um armário, e que quando abrir talvez nem exista mais o documento, porque se perdeu durante a mudança do prédio. É sempre uma desculpa, mas achar que é bom não acha não. Minha gente, a live é o seguinte, a gente vai encerrar a live, vamos continuar com o podcast e depois o Magno vai publicar, né? Vamos publicar os cortes e vocês vão lá curtir. A gente vai também fazer a divulgação de qual canal vai estar. A gente vai mandar os cortes para o vereador Sandrieri também publicar nas suas redes sociais, mas ficará a entrevista completa lá no YouTube. Depois a gente envia o endereço eletrônico para vocês. Essa live a gente resolveu fazer ela para divulgar o trabalho, né, que está se iniciando aqui no nosso município. Então um abraço a todos. A gente vai continuar aqui com o podcast, mas vai se despedir de vocês aqui na live. Um abraço a todos. Eu nasci praticamente dentro da política, né? Porque minha mãe entrou, eu lembro, eu com 8 anos, em 88, mãe foi candidata a primeira vez
Eu acho até que eu lembro que também havia seu Edmundo Matos, que também na época era candidato junto com ela. Mas assim, eu tinha 8 anos, então minha mãe foi vereadora de 88 até 90, 92 até 96. Eu acho que tá bem entranhado, bem nas raízes, né? E nesse período ela também chegou a ser presidente da Câmara. Então eu vivi todo esse período, dos meus 8 até os meus 16 anos, com minha mãe vereadora. E antes dela ser vereadora, meu tio também já tinha sido por 5 mandatos vereador. O Pedro Oscarzinho, Leandro. E né? Pedro Leandro era seu parente também? Pedro Leandro era meu avô. Também foi envolvido muito com a política, né? Ele era o pai, na verdade, Oscarzinho, filho dele, né, que era meu tio, foi o vereador por 5 mandatos. Após ele veio minha mãe com 2. E aí foi um momento que a gente teve que realmente parar para estudar. Aí teve que ir um tempo muito difícil, em que a gente teve que ir para Recife, né? E foi uma época de muito trabalho. E aí, passar dessa fase de estudo, de formação, aí a gente resolveu voltar. Quando a gente volta, não tem jeito. A gente volta às origens, e as origens é a política. É um imã, né? E aí a gente se lançou política. Eu não sei como você iniciou sua ideia política, né? Mas a minha já vem assim desde de criança mesmo. Eu sempre fui um jovem muito revoltado. A verdade é essa. E o que me fez entrar na política, além da vontade de querer sempre ajudar, eu não consigo dar uma opinião sem antes me colocar no lugar da pessoa envolvida, né? Como é que eu vou dar uma opinião, sei lá, sobre saúde sem antes me colocar no lugar do paciente? Entendeu? Eu tento fechar meus olhos e tentar me colocar no lugar daquela pessoa. Então eu tento sempre ajudar as pessoas no máximo que eu posso e da melhor forma que eu posso. Essa é minha forma de ser. Mas o que me levou a criar essa revolta com a política de Penaforte, eu sou revoltado com a política de Penaforte, foi a questão justamente da má gestão. A minha esposa sofreu um pouco na gestão em 2017. Ela passou 3 meses, 4 meses sem receber, trabalhando sem receber, e não faltou nenhum dia. Inclusive foi até acusada de ser funcionária fantasma. A coitada estava trabalhando sem receber e foi acusada de receber sem trabalhar. Onde é que pode, né? Então a gente passou um período muito difícil e foi onde a gente teve que ir embora do município, justamente por causa dessa má gestão. Não sei se foi uma má gestão em todos os seus aspectos, mas naquele momento o que eu enxergava é que era uma má gestão, pelo menos para mim. E o que eu observava na época, como eu não tinha tanto conhecimento dentro do município de Penaforte, era que não tinha muitas opções do povo gritar. É verdade. Pedir socorro. Não tinha a quem pedir socorro. E eu, na época, não tinha o estudo que eu tenho hoje e também não saberia como fazê-lo. Então, quando a gente chegou em Fortaleza, a gente chegou com a mão na frente e outra atrás. A verdade foi essa. Se não fosse a ajuda dos familiares, a gente tinha passado fome em Fortaleza. Então, a gente foi para a batalha, a gente conseguiu se levantar. Foi até onde eu consegui fazer a minha graduação, né? Que até hoje está para eu terminar meu TCC e sem vergonha eu não termino. Mas fiz ciências políticas, foi onde eu consegui absorver o que é a política e o que a gente poderia fazer de concreto, de forma correta, sem precisar fazer muito estadalhaço, ou então tomar vários processos sem conseguir comprovar o que a gente vinha querendo mostrar. Então, devido ao estudo na área de ciências políticas, eu consegui enxergar melhor. A vista começou a desembaçar. Eu comecei a olhar para Penaforte com um olhar carinhoso de querer mudar a realidade do município. Né? Aquela questão do povo dizer, se você não gastar dinheiro, você não consegue se eleger dentro do município. Que não é verdade. Isso não acontece em sua totalidade dentro do município, mas o povo leva muito essa frase, né? Que nem fala o Sérgio Meneghelli, né?
quando ele tentou se lançar, perguntaram se ele tinha dinheiro, ele perguntou, e precisa? Né? E eu acho que depois que as redes sociais vieram com tudo, a gente pôde alcançar mais pessoas, mostrar o trabalho, mostrar os erros, sem precisar gastar dinheiro. Então, verdade. O celular aqui é a minha arma, né, para que eu possa usar dentro da política, para que minha voz consiga chegar e também para que eu consiga que a voz da população chegue onde tem que chegar. Então, antigamente, um cidadão fazia uma reclamação, a gente tinha que ir diretamente à secretaria ou à prefeitura ou fazer um requerimento e aquilo ali ficava no papel. Aquilo não ecoava. E hoje, o cidadão faz a reclamação, a gente coloca na rede social e aquilo ecoa. E dá resultado. Então, assim, o que me fez entrar na política foi a revolta. Mas essa revolta eu já trago desde sempre, né? Eu sempre gostei de ver o correto acontecer. Eu sempre gostei de ver as coisas certinhas. Então, assim, pouco me importa a vida do prefeito, desde que ele consiga fazer com que a vida do cidadão seja boa. Então, faça com que a gente não se lembre do senhor, que a gente não se lembra. Coisa que não vem acontecendo. Então, sofri na gestão anterior. Muitas das pessoas tentam me colocar como defensor da gestão anterior. Não defendo. Não defendo, sofri nela, sei que muita gente sofreu, do mesmo jeito que vem sofrendo na atual. Então, eu me sinto na obrigação, depois de ter aprendido como lidar com a política, de poder ajudar as pessoas de Penaforte. Eu digo assim, construir é muito difícil, mas para destruir é rápido. É rápido. O ex-prefeito Luiz Celestino, eu sempre digo que ele construiu Penaforte, porque os serviços essenciais do município foram implantados já existiam, mas porém ele deu uma nova roupagem. SAMU, né? Ele modernizou, ele trouxe o SAMU. Tem SAMU em Salgueiro? Em Penaforte tem menos de 10 mil habitantes, tem SAMU. Tem SAMU. Aqui a gente tem um CRAS, tem um CREAS, nem todo município tem. Então, na verdade, os serviços públicos essenciais, ele modernizou. Ele trouxe a frota de ônibus escolar, ambulâncias permanentes. Nós tínhamos ambulância nos sítios. Nos sítios, nas zonas rurais. Nós tínhamos 3 PSFs em zonas rurais, né? Prédios específicos, prédios bonitos. Né? A creche Pedro Leandro, né? Tinha sido uma creche que tinha sido projeto até, e a gente tem que dar os méritos. A creche Pedro Leandro foi um projeto do prefeito Nicolau, mais do ex-prefeito Nicolau. Quero deixar até um abraço aqui para o ex-prefeito Nicolau. Mas a execução da obra foi feita na gestão do prefeito Luiz Celestino. E a gente vê lá um prédio lindo. Joaquim Pereira. Ou do Luiz Celestino, né? Joaquim Pereira, eu me lembro quando... A creche Pedro Leandro. A Pedro Leandro, eu me lembro quando eu vim, a primeira vez que eu pisei aqui em Penaforte, que eu tive a oportunidade de andar na cidade, eu me lembro que a Joaquim Pereira estava praticamente concluída. A Joaquim Pereira, quando o prefeito Agário tomou posse, ela só faltava ser... Só inaugurada. Só ter a solenidade de inauguração. Exatamente, mas foi entregue pronta. Eu andei aqui em 2016 e eu me lembro que ela estava pronta. O estádio de futebol, que se a gente vê, o nosso estádio hoje, não é toda cidade pequena que tem um estádio como o nosso. Agora... E foi entregue 90% pronto. O que faltava ali era só o gramado. Mas não é esse gramado que está aí, não. Era um gramado profissional. Um gramado com sistema de drenagem de água, um gramado com sistema de irrigação. Não é esse que está aí, não. Isso aí é um capim de burro plantado. Né? Que foi gastado quase 100 mil reais. Foi gastado quase 100 mil reais. Então... Luiz Celestino modernizou nossa cidade em 8 anos. Porém, são 8 anos, depois dele, 8 anos que a cidade parou. E aí só se deteriora. Né? Tudo que para só se deteriora. E nós estamos numa gestão que está batendo recordes de má gestão. Mas está tendo reforma aí, vereador.
O senhor já reformou sua casa alguma vez na vida? Já deve ter feito alguma reforma. O senhor eu digo sempre o seguinte... Já pintou sua casa antes de fazer o piso? Eu digo sempre o seguinte, se minha calçada tá boa, tá funcionando, não tem por que eu quebrar ela e fazer outra, né? A não ser que o meu dinheiro esteja transbordando. Mas quando o senhor já reformou sua casa, o senhor já pintou a casa antes de fazer o piso? Não. É porque a reforma ali do Juinácio Luizão é um negócio que ele começa... A prefeitura estão pintando antes de fazer colocar a cobertura, o telhado. O piso. Né? Eu sei que deve ter uma laje ali, mas tem que colocar um telhado ali em cima. Tava pintando a coluna de ferro antes de fazer a solda, né, que tava precisando. É um negócio impressionante. Mas aí o que é que acontece? O município entrou numa que... O que nós tivemos foi só reforma. Eu acho que a política pública desse gestor eram reformas. A política pública dele, se brincar, eu acho que 80% do orçamento que ele teve em mãos e ele pôde gastar, ele gastou com reforma. Areia, cuspe e tinta. Basta hoje o cidadão, após esse inverno, ele passe onde foi feito reforma. Pode olhar, pode passar lá que a tinta está caindo. Todos os prédios foram reformados, é porque eu já vejo ali... Olha, eu passei por esses dias e fui até mandado também no meu privado, naquele canteiro da Avenida Central. Você observou que a gente fica pronto, as lascas já estão caindo. Totalmente desnecessária aquela obra. É outro dinheiro mal investido. Mal investido. Igual o jacaré branco que tem lá na BR. Igual o jacaré branco, né? Tem lá na BR. É igual o jacaré branco. Que tem lá na BR, muito mal investido. Sabe o que eu imaginava quando eu vi aquele prédio onde o prefeito disse que vai ser a nova prefeitura? Eu imaginava uma rodoviária, sei lá, um ponto onde pudesse também gerar renda. Uma rodoviária que tivesse quiosques, pudesse gerar emprego e renda. Quem não pega Guanabara, quem não pega ônibus ali, não sabe o tamanho do perigo que a população passa na beira daquela BR esperando. Acho que, na verdade, a ideia dele é fazer uma prefeitura ali, mas aí eu acho que nem ele sabe mesmo ainda o que vai fazer com aquilo. Na verdade, o que ele quer é executar aquela obra. Tinha o dinheiro, tinha que gastar, né? Na verdade, ele quer executar aquela obra. Ele disse, vamos executar a obra, a gente tem que gastar esse dinheiro aqui. Tá acabando, e se eu conseguir economizar 10%, que eu digo assim, né? Que assim, o prefeito, se ele conseguir economizar 10% ali, ele economiza ali em torno de 50 mil, né? E vamos supor que em cada reforma ele economiza 10%, né? Economia boa. Um bom gestor, ele faz essa economia, né? Exatamente. Então, como um bom pai de família, ele faz essa economia de 10%. A prefeitura vai ali para o antigo posto fiscal, e o que é que vai ser na prefeitura? Eu escutei de falar... a Secretaria de Educação. E onde era a Secretaria de Educação vai ser o quê? Vai ficar nessa, né? Aí veja só. Onde era a Secretaria de Educação? Totalmente descabido também um prédio daquele tamanho, que hoje é a prefeitura, por funcionar a Secretaria de Educação. Totalmente descabido. Nós tínhamos a escola José Matias, que fica ali na avenida, que ela poderia muito bem ter sido reformada para ser a Secretaria de Educação. Entendeu? E tem a questão que o prédio da Cefaz é um prédio cedido, não é um prédio do município. Tem prazo para devolver. Tem prazo para devolver. E se essa sessão não for concedida novamente? Ele pediu a cedência da antiga delegacia de polícia também, parece. Então vem outra reforma. Outra reforma por aí. Aí, Magno, quer que diante disso tudo aí, a população fica temerosa, muitas vezes, em falar em público. A gente sabe que cidade pequena todo mundo se conhece. E eu entendo. E a população fica muito temerosa em falar dos administradores. Mas, assim... Você prestou um serviço, eu sempre digo, a pastora Maria do Carmo, um abraço para a pastora Maria. Abraço, pastora Maria. Ela presta um serviço importantíssimo para a população. Ela não tem obrigação, minha gente, mas ela está toda a sessão na Câmara, ela está transmitindo a sessão para vocês, e não só isso. E só ela sabe o que ela faz um trabalho, de triagem do que é feito no município, que nem quem recebe faz. A verdade é essa. Nem quem se pronuncia em plenário faz. Nem sabe fazer o que ela faz. Ela faz. Aí vem você também que dá essa voz ao povo. Né? Porque desde o início do mandato, e a gente tem que reconhecer que a população lhe procura. É verdade.
A população lhe Dos procura. dois lados. E se ela lhe procura, ela a gente diz a população, é a população toda, dos dois lados, né? Se ela lhe procura é porque ela se identifica com o seu trabalho. Né? Ela se identificou, não, eu vou procurar a Magno porque aqui pelo menos a coisa vai se tornar pública. Minha voz vai ecoar. E eu tenho muitas vezes até ouvido as pessoas dizer que você foi a única pessoa que parou outra pessoa aí. Foi a única pessoa aqui da região que conseguiu parar, encarar, porque ninguém tinha coragem nenhuma, e você veio, encarou, e as pessoas dizem que você realmente foi o único que conseguiu parar o rei do H. Aí, tranquilidade total, a gente não tem o que esconder, né? Quando a gente tem como é que você se sente assim, sendo essa referência? Referência nem a ouvidoria, que a gente sabe que a prefeitura tem uma ouvidoria, mas eu tenho certeza que eu tenho certeza que talvez o seu trabalho 10, 100 vezes maior do que o trabalho prestado pela ouvidoria. Eu acho que você teve esse trabalho social. Como é que você enxerga você estando nessa posição hoje que você está? A verdade é que o intuito ele nunca foi de enterrar o dom, sempre foi de multiplicar. Então, o meu intuito é de que esse tipo de pensamento crítico dentro do município de Penaforte ele se espalhe. Então, eu trabalhei de uma forma onde eu pudesse atender os anseios da população naquele momento, que não tinha alguém numa rede social que pudesse levar a voz dele a público, mas o meu intuito é fazer que daqui a um tempo eu consiga fazer outro Magno, consiga fazer outra pessoa. Se eu conseguisse futuramente entrar dentro da política, eu também conseguir criar outras pessoas dentro da política, e pessoas críticas, e não pessoas que estão visando um lado. Pessoas que realmente possam apoiar um político, logicamente que as pessoas têm o direito de apoiar o seu político, mas que quando o seu político pisar fora do riscado, ele também tem a liberdade de corrigir, de falar, de reclamar, né? Que é uma cultura que não existe dentro do município de Penaforte. As pessoas têm medo de cobrar pelo medo da perseguição, a verdade é essa. Infelizmente hoje o vereador, ele que é do lado do prefeito, ele tem deles que até critica o prefeito, mas sobe lá na casa dele, na prefeitura, e abraça o prefeito. Eu posso fazer uma correção, porque tenho certeza que se eu falasse isso na Câmara, o presidente me corrigiria na hora. Vereador não, assessor, né? Os assessores do prefeito, os assessores da situação, costumam defender veementemente, mesmo perdendo praticamente a moral mediante a população. Eu me lembro, eu vou falar uma coisa aqui que talvez vá até gerar certa contenda para mim, mas eu me lembro de uma membra pode, né? É advérbio, é membro mesmo, né? Membro do sindicato que foi para defender o prefeito, foi contra o aumento do salário dos servidores. Essa foi demais. Essa deveria ir por assim. Não, eu nunca vi o membro do sindicato registrar assim no livro das histórias defender o prefeito para que o prefeito não desse o aumento. Não, assim, para mim foi uma coisa que eu não consegui digerir até hoje. Eu não consegui. Inclusive deve ter gerado até uma certa contenda dentro do diretório do sindicato, né? Mas enfim. Mas teve mesmo, a servidora chegou e disse que estava ali defendendo reajuste zero, porque o prefeito não podia pagar e ela não queria aumento, nem queria que fosse dado aumento aos demais professores. Então, assim, você vê o tanto de absurdo que a gente... acontece. Temos que rir para não chorar. Né? Que hoje a gente ri, mas na época eu digo, não estou entendendo, não. Eu sou servidor público também de carreira e eu já fiz greve para ter aumento de salário. Greve, já sofri penalidades por fazer greve também, mas sempre em luta da categoria. Agora, eu nunca vi um servidor colega meu ir lá dizer que não ajudasse a categoria. É porque tem as funções. Se você faz parte de um sindicato, logicamente você vai lutar pelos interesses
Do trabalhador, do sindicato, do trabalhador. Você é um representante do trabalhador. Quando você é vereador, você é representante do... Alguns confundem, pensam que é representante do prefeito. Mas quando você é vereador, você é representante do povo. Agora sim, aqui eu queria também deixar aqui o meu registro que esse foi um fato isolado de uma servidora que nem participava da administração do Sindifort. E eu quero registrar aqui que o sindicato de Penaforte realmente é um sindicato atuante. Sempre me atendeu prontamente. Um sindicato atuante, um sindicato que não faz política, ele luta pelo servidor, né? Tem um setor jurídico capacitado, até mais capacitado do que o setor jurídico da prefeitura. É um setor e luta com unhas e dentes pelo servidor. Então, gostaria aqui de deixar aqui meus parabéns à presidente Memé, a doutor Henrique, que realmente, agora mesmo, eles conseguiram o adicional noturno dos vigias. O prefeito recorreu até onde pôde, mas já transitou em julgado. O processo já desceu para a primeira instância para cumprimento de sentença. Que não é difícil, e né? Que o prefeito administrativamente já poderia ter implantado, mas ele não faz. Está aguardando o ofício do judiciário. Só vai no empurrão. Então, Mário, essas coisas aqui que, assim, é bom que haja mesmo essa divulgação nas mídias, para que todo mundo saiba que o município funciona através de sindicato também. Funciona através de câmara, funciona através da rede social. E você trouxe essa referência na rede social, que hoje... se alguém fala em alguma enquete, o pessoal espera a enquete do Indireita, que dão mais credibilidade. É verdade. Né? E assim, essa vinda sua, eu não digo nem vinda, essa sua opção em sair candidato ao lado do ex-prefeito Luiz Celestina, trouxe muita credibilidade também para a candidatura dele, porque você sempre se colocou como uma pessoa neutra. Mas a partir do momento que você sai ao lado de determinado candidato, de certa forma você está reconhecendo alguma coisa que foi feita. Eu digo muito que dentro de Penaforte eu não apoio nenhum lado, mas eu tenho uma aversão total a um. Não tinha, mas acabei criando. Perguntaram se tu queria ser vice-prefeito. Não, quero não, muito obrigado. Desse daí eu não quero não. Eu sou vice-figurativo. Eu acho que é uma das coisas que Vadim se arrepende na vida dele é ter acreditado. Mas como foi essa receptividade? Como foi chegar até Luiz Celestina? Como é que está sendo esse trabalho junto com o Luiz? Eu conversei com diversas pessoas sobre a questão de Luiz e é unânime que as pessoas me falam que se ele diz sim é sim, se ele diz não é não. É verdade. Então ele não lhe enrola e não lhe engana. Chamam ele de ignorante, de bruto por causa disso, né? Mas isso para mim é uma qualidade. Então ele me fez o convite de ir ao partido dele e eu fiz as minhas colocações, né? Eu disse, como posso ir para qualquer partido, mas o meu trabalho é assim. Então, deixei claro para Luiz que eu não precisava de nada. Então, não preciso de nenhuma secretaria, eu não preciso de vaga disso, de vaga daquilo, eu não preciso de penduricalhos, eu só preciso que você me deixe trabalhar e não me atrapalhe. Só isso. E outra, se o senhor chegar a ganhar e ser prefeito, o senhor vai receber o mesmo carinho de eu ligar para o senhor lhe cobrando. Então, se tiver um problema com a Secretaria de Saúde, muito provavelmente eu vou ligar para o senhor, para o seu secretário de saúde, eu espero que o senhor me atenda e veja o problema e tente resolver. Se o senhor achar que não quer resolver, o senhor vai ter que ir parar no Indireita Penaforte. Se o senhor achar que dá para resolver, o senhor me dá um prazo. Então, o senhor me diz o porquê do problema. Uma explicação plausível. E a gente consegue levar isso para a população, tranquilamente. Então, Magno, eu não consigo ajeitar essa questão da ambulância porque não tem verba, porque eu vou precisar de tantos meses para conseguir. Pronto, isso é uma explicação plausível. Agora, fazer igual o supersecretário
de quando eu cobrei um pagamento dos contratados em 2021, eu mesmo disse que não ia dar data, não ia falar nada e pagava se queria, e acaba indo parado em direito à pena forte. Então o Luiz, ele, depois de ter me ouvido falar, ele disse, tá certíssimo, eu entendo seu trabalho, venha com a gente. Tem certeza? Tenho. Eu gosto de pessoas que trabalhem assim, porque se você se cercar de pessoas que concordam com você em 100%, você não consegue evoluir como pessoa. Então ele disse, pode vir, se você vai me dar a legenda, eu vou lhe dar a legenda. Então vou confiar em você. Não, porque eu acho que se eu for, depois eu acho que se eu fosse pro outro lado, muito provavelmente eu ficaria sem legenda, né? Eu me filiaria e ficaria sem legenda no final, então. Mas não veio nenhum convite, não. Veio. Mas assim, gato escaldado tem medo de água fria, né? Cachorro de cobra tem medo de mangueira, não tem? Tem. Aí eu tentei ainda ficar num partido mais neutro, infelizmente não houve uma movimentação necessária que a gente pudesse permanecer, né? Matematicamente falando. E depois da conversa que eu tive com o Luiz, senti firmeza no que ele falou, e ele sabe. E eu marco diversas reuniões até que eu tentei marcar com a atual prefeita e não consegui. Então eu marco reuniões com o Luiz e eu vou reuniões com demandas, né? Levo o pessoal com demandas e ele sabe que eu estou ali como testemunha das pessoas e não dele. É verdade. E assim, você tocou num ponto aqui que eu gosto assim de deixar, sempre que alguém me pergunta, eu estou há 4 anos com o Luiz trabalhando, junto com ele. Quase todos os dias a gente se fala, a gente resolve problema. E essa questão que ficou, que Luiz é uma pessoa assim, ríspida, uma pessoa bruto. Na verdade, nesses 4 anos de trabalho, se fosse eu diria também. Porque muitas vezes as pessoas não gostam de receber um não. É bruto, mas é uma pessoa boa. Se fosse verdade, eu diria, mas eu nunca vi essa brutalidade em Luiz. Pessoas que não sabem receber um não. A verdade o que acontece é assim, existem várias formas de você dizer um não. Tem gente que gosta de ouvir um não com arrudeio. Não é? Mas assim, você tá hoje sozinho para cuidar de um município que está abandonado. Então, muitas vezes, você não tem um tempo suficiente de sentar com aquela pessoa e fazer aquele arrudeio para dizer que não dá certo. Você, às vezes, diz, não dá certo. Não vou lhe prometer aquilo que eu não posso. Isso aí não é ser bruto. Isso é ser honesto, ser sincero. Exatamente. E assim, e por outro lado, a forma como eu vejo Luiz cuidando das famílias, cuidando das pessoas doentes. Só esse ano? Só esse ano? Não, a forma como eu vejo todos desse período que eu convivo com ele, a forma como eu vejo ele cuidando das pessoas, a forma como eu vejo ele dormindo preocupado, acordando cedo preocupado, ligando para um, ligando para outro, isso foge do simples fato de ser um candidato. Isso é uma coisa do ser humano dele. Que eu digo que se tirasse a política de Luiz continuaria fazendo o que ele faz. Eu tenho certeza. Se tirasse a política de Luiz, chegasse alguém precisando de uma ajuda, ele pegaria o telefone e iria ligar para quem ele pudesse para ajudar essa pessoa. Porque faz parte do ser humano dele. Isso que eu pude notar. Então, eu não vejo nessa pessoa, uma pessoa que tem essa natureza de ajudar o próximo, nada de bruto. Eu vejo uma pessoa que realmente tem empatia pelo outro, alguém que se envolve com o problema. Que é uma coisa, é eu resolver esse problema e se vira. Entendeu? Outra coisa é eu resolver esse problema e tá ali lhe acompanhando. Como é que você tá? Bom dia, tudo bem, deu certo, tá preso. Você está se envolvendo com o problema do outro. Você não está só resolvendo. Você está resolvendo e se envolvendo. Você está trazendo para si uma preocupação que não é só sua. Exatamente. Eu até perguntei se tinha sido só esse ano, porque todo ano eleitoral surge um bom samaritano que estava escondido. Isso de uma hora para outra surge para levar pacientes para o hospital. Não, Luiz tem feito. Luiz, não é de hoje. Nem da época que ele era vereador, ele já fazia isso. E eu sei que esse trabalho é difícil. Famosa D20. Esse trabalho é difícil. E a área mais carente que nós temos, essa área mais carente, é a saúde, continua sendo. Infelizmente, o prefeito criou muita expectativa. Disse que tem 3 especialistas no hospital. Né? Eu sou sincero em dizer, eu vi um ultrassonografista lá.
Minha mulher fez uma ultrassom no hospital, numa urgência. Então, esse especialista, ultrassonografista, nesse dia que a minha esposa foi, estava lá. Tem fisioterapeuta? Agora, outros especialistas, aí eu vou cair na mesma seara do vereador João Paulo, né? Que disse, afirmava, eu digo, eu só afirmo, né, se realmente eu ver. Né? Agora, eu acho muito difícil ter 3 especialistas no nosso município. Porque se tivesse, Magno, era a melhor coisa que eu acharia. Porque ninguém iria me falar para eu conseguir consulta com neurologista, ninguém iria falar para eu conseguir consulta com especialistas. Exatamente. Para o vereador. E a sala? Porque assim, quando o prefeito não resolve, o eleitor vai bater na porta do vereador. É da mais cidade pequena. Então, quando o prefeito cria uma expectativa no povo e o povo continua ali procurando, é porque aqui nada foi suprido. Não foi suprido. Então, assim, saiba, Magno, também que o povo está criando uma expectativa grande em você. E uma vez você sendo eleito, né, você já vai ter que começar a pensar uns projetos para dar uma resposta ao povo, porque se não responder, uma coisa que você já espera, tem certos vereadores aí que as pessoas já esperam que a postura deles seja aquela, eu vou votar por votar, mas eu sei que não vai ser aquilo ali. Né? Então não há tanta cobrança, mas aquele que cria-se uma expectativa. E nessa seara já é bom você ir pensando nos projetos de lei, né? Já tem uns guardados aí, como é que tá? Tem uns guardados e tem até 2 que estão protocolados já. Um eu dei de presente para o vereador Jeová Júnior, que é o que trata da questão dos artistas. Eu acho que os artistas dentro do município de Penaforte são muito maltratados, a verdade é essa. Na atual gestão ocorreu de alguns artistas fazerem eventos fiados e não receber um valor de R$300. Verdade. Levando em consideração agora o exemplo da banda, não querendo menosprezar a banda, que se a banda cobra, quem paga é que... eu cobro, você paga se quiser. E você querendo... Então, assim, você vê o cachê de um artista da terra de R$300 e de uma banda como Desejo Menino de R$150 mil, a disparidade da consideração que se tem com o artista da terra é muito grande. E muitas das vezes o artista fica queimado, porque o que é que o artista consegue oferecer para a população com um cachê de R$300? É verdade. Se o artista for ter que chamar um sanfoneiro, um tecladista, um percussionista, o que é que o artista vai ganhar no final do show? Ele vai ter um prejuízo quando ele tiver que pagar o cachê de cada um da banda. Então, as pessoas gostam de falar que o show não presta, mas não é porque o show não presta, é porque o artista não consegue oferecer o que ele gostaria de oferecer, como uma banda Desejo Menina, que vai vir com todo o seu aparato, toda a estrutura. Então, o projeto que eu pensei foi um projeto em que o município, com a verba que já tem, não se criaria gasto algum para o município, só haveria que ter uma organização no gasto dessa verba. O município teria que contratar alguns artistas, por exemplo, se ele trazer um artista de fora, ele seria obrigado a trazer 2 da terra. O cachê mínimo, caso não houvesse um artista de fora, o cachê mínimo seria um salário mínimo, para que justamente o artista pudesse contratar a banda, conseguisse oferecer para a população alguma coisa de qualidade. E caso viesse um artista de fora, por exemplo, a Desejo de Menina, que vem com um valor de R$150 mil, o valor, salvo engano, seria de 10% voltado para os artistas da terra. Então, se o valor da Desejo de Menina é R$150 mil, R$15 mil teria que ser voltado para os 2 artistas da terra que seriam contratados, ou seja, R$7.500 para cada. Então, a gente faria com que os artistas fossem mais reconhecidos, e também daria condições do artista oferecer uma qualidade melhor no evento. E o dinheiro ficaria dentro do município. Ou seja, ia embora R$150 mil com a Desejo de Menina, mas ficaria R$15 mil dentro do município, para o artista poder gastar, investir dentro do município. Ou seja, não seria uma perca total. Então, devido às reclamações dos artistas por não receberem esse cachê, eu tive a ideia de criar esse projeto que eu, por não ser parlamentar, ofereci ao vereador Jeová Júnior, por ser uma forma mais rápida
de chegar a ser votado e chegar a ser aprovado. Então, em parceria com o vereador Jeová, queria até agradecer a ele, que ele de pronto aceitou o nosso projeto, protocolou, inclusive está para ser votado. Ele pôde dar uma chance para os artistas serem mais reconhecidos dentro do município de Penaforte. E também tem outro projeto que é da iluminação pública, que quase a gente não precisa dentro do município, da iluminação pública. Não tem rua escura, não tem lâmpada queimada. Bem assim, não tem lâmpada queimada dentro do município. Entendeu? Inclusive trocaram as lâmpadas e foi mais escuro. Muito provavelmente não seguiram acho que não fizeram as projeto. normas técnicas da ABNT para realmente ser a lâmpada correta a ser utilizada. Também tem a questão da distância entre um poste e outro. E o nosso projeto de iluminação pública, ele trata de tudo, inclusive também do fundo de custeio, que é aquela taxa, né, de contribuição que a gente paga na iluminação pública. Eu acho que todo mundo paga aquela taxa de iluminação pública que vem na conta de luz. Então aquela verba seria transformada em melhoria. Será uma troca gradativa das lâmpadas por lâmpadas de LED. Ou seja, queimou uma lâmpada, ela teria que ser trocada por uma lâmpada de LED. Ela não poderia ser trocada por aquela lâmpada antiga, né? Então, aos poucos, que a gente sabe que é muito dinheiro para trocar todas as lâmpadas, mas aos poucos a gente ia renovando a iluminação no município de Penaforte. Então, a gente já tem esses 2 projetos, mesmo sem ser parlamentar, já temos esses 2 projetos e estamos já confeccionando outros, que a gente sabe da dificuldade. A gente imagina que é muito fácil criar um projeto de lei, né, vereador? A população pensa, é fácil criar um projeto de lei, mas não imagina que tem que vir a fonte de custeio, que não pode gerar custo, que tem vários problemas. Eu sei que até aprovar, a gente aprova. Agora, até o executivo cumprir é complicado, né? Nós aprovamos 2 projetos que foi para identificação dos veículos a serviço do município. Até agora eu nunca vi cumprir. Até hoje eu bato, até na promotoria, fico cobrando a promotoria de cobrar. E o outro projeto que era de suma importância para a população, que é o município criar um sistema de que as pessoas tenham acesso a que medicamentos foram comprados. Foi aprovado, não foi? Foi. Na verdade, eles viraram lei por inércia, né? O prefeito nem disse que sim, nem disse que não, numa linguagem popular, e aí no silêncio se torna lei, né? Agora, sabe qual é o silêncio que está me incomodando? Eu vou dizer para o senhor. As emendas impositivas. Outra coisa aí, que o legislativo, mais um desrespeito do executivo com o legislativo, que isso tem sido praxe, né? E a Câmara, através da assessoria jurídica, já está vendo as medidas cabíveis nesse sentido. Por quê? Nós temos direitos às emendas impositivas. E foi decidido que essas emendas, o plenário decidiu, todos os vereadores decidiram que essas emendas seriam para aquisição de uma ambulância para o distrito do Santo André e uma ambulância para o distrito Juá. E um veículo para o TFD. E simplesmente o prefeito passou por cima dessas emendas impositivas. Nem sancionou. E está dando uma de João sem braços. Está dando uma de que. Está dando uma de que não existe essas emendas. Agora o que me incomoda é o silêncio da situação dentro da Câmara. Porque eles mesmos votaram nessa emenda. E a emenda deles também. Exatamente. Entendeu? Inclusive, nós temos um vereador que não é secretário, ele é da assistência social, totalmente ligado a essa questão do TFD. E sabe a necessidade de um veículo para o TFD. Né? E ele votou nessa emenda positiva. Então era coisa que era para ele ter atrás. Mas assim, silêncio o amigo, uma vez chegando lá na Câmara, nós temos a certeza de que essas coisas também serão cobradas, porque não só Magno cobrando, mas eu também eu não tive a oportunidade ainda de trabalhar na situação, porque são 8 anos de mandato, mais 8 anos de oposição. E eu não tive essa oportunidade, mas certamente eu não vou
não vou trabalhar da forma como estão trabalhando hoje quem faz parte da situação. Como assessoria? Como assessoria, praticamente, porque eu reconheço que isso está errado, mas nós estamos avançando. Né? Tá bom, mas tá ruim. Ou vou averiguar se está errado. Então, assim, não está fazendo nada. Exatamente. Não está fazendo nada. Então, assim... averiguar e não denunciar vendo erro, não sabe. Entendeu? Você tem que ir lá e chegar para o prefeito. Ó, infelizmente, se você não resolver isso aqui, eu vou ter que tomar outras medidas, infelizmente. Entendeu? Mas, assim, é tanto penduricalho, né? Tanto medo de perder os penduricalhos. Porque a gente vê que tem uma coisa que eu acho assim, muito difícil, porque e talvez é proibido, e a promotora já solicitou à Câmara que informe, parlamentar com esposas trabalhando na administração pública. Isso aí tira totalmente a isenção do parlamentar. Como é que eu vou cobrar uma coisa de quem é patrão da minha esposa? Como é que eu vou fazer essa cobrança? Não tem como. Não tem como. A não ser que você não tenha medo dessa licença ser que eu diga, olha, minha filha, pegue suas coisas, já saia daí, porque você vai ser demitida, porque eu vou reclamar uma coisa agora. Entendeu? Aí, os vereadores da situação, a maioria fica na sua imparcialidade, fica parciais, não são imparciais, porque eles estão muito presos. Entendeu? Ou muito seja, presa a cabides de emprego. O povo deles vem primeiro do que realmente o povo que os elegeu, né? Talvez um vereador da situação lá, que não tenha tanta gente lá, mas os outros têm suas esposas ligadas à administração pública. De alguma forma estão trabalhando ligadas à administração pública. Isso aqui é uma coisa que é pública. Se você for lá na folha de pagamento, você vai ver. Então, assim, ninguém está aqui inventando história, isso aí também não é crime tornar isso público. Mas tira a parcialidade do parlamentar. Eu entrei no site do Tribunal de Contas, eu fui só na letra A, eu já achei um parente de vereador. Né? E o pior, sem trabalhar, tá ganhando sem trabalhar. Aí, assim, é isso que torna. Mas à medida que você não está preso a esse sistema, você vai chegar para o prefeito forte, né? E é isso que o amigo pretende fazer. Exatamente. Com decência e com responsabilidade. Porque também não adianta você estar jogando coisas inexistentes no ventilador. Você tem que mostrar a verdade. Como é que está a recepção do povo penafortense com o Magno pré-candidato? Porque Magno era o Magno do Indireito, agora é o Magno pré-candidato a vereador. Como é que está a receptividade, a aceitação? Como é que você está se sentindo assim nesse momento de pré-candidatura? Não, eu nunca imaginei. Eu ando com a minha família na rua e a gente é parado a cada esquina. Apesar de que a ideia de chegar a ser pré-candidato veio realmente da população, que começou a pedir que a gente se colocasse nessa posição de pré-candidato. Na verdade, ninguém lá de casa queria, eu não queria, mas foi uma coisa que foi tomando esse caminho. Né? A gente queria realmente ajudar o município de Penaforte e a gente achou aquele caminho do direito a Penaforte, mas nunca com o intuito de, no fim, se tornar pré-candidato ou lá na frente, quem sabe, chegar a uma cadeira no legislativo. Mas eu tô gostando. Tem o seu lado bom, tem seu lado ruim. Já tô aí prometido de levar algumas surras, algumas pisas, né? Não posso mais andar sozinho na rua, mas tem que estar sempre alguém com o celular carregado para filmar, porque vão dizer que eu que agredi. Mas olhando pelo lado positivo, tá, eu tô achando ótimo. O pessoal tem comprado a ideia realmente. Mas ainda não me chamam de Magno, né? Ainda é o indireito. É o indireito. Ainda não me conhecem como Magno. A gente tem que melhorar esse marketing aí da questão conseguir. Mas é difícil, olha, o pessoal me conhece como Sandrieri. E eu tento mudar para Sandro Rocha porque é mais fácil. É mais fácil, é mais curto. É mais curto, o marketing fica mais fácil, propaganda, mas não adianta. Quando chegar a campanha... É indireito. É Sandrieri, porque Sandro... Quem é Sandro Rocha?
Sandriera é. Ah, é desse jeito mesmo. Ainda tem a questão do cabelo também, né? Tem. Não, vai votar em quem? No cabeludo. No cabeludo. Aí tem que deixar crescer. Até outubro tem que estar grande de novo. Mas me diga uma coisa, Magno. Na sua opinião, Luiz é a pessoa certa hoje para consertar a Penaforte? Cara, eu trabalho muito na questão de capacidade. Eu acho que o ano de 2024 é um dos anos mais fáceis que a população tem para se escolher um prefeito. Por quê? Os dois candidatos já foram prefeito. Então é muito fácil. Você pega o trabalho de Luiz, você pega o trabalho do atual gestor e você coloca na balança e compara. É verdade. É o meu pensamento. Na verdade, eu acho hoje, pela situação que nós estamos, por 8 anos de dificuldade, de pandemia, por tudo que a gente atravessou, por esses 4 anos desastrosos, eu acho que hoje, Luiz, sendo pré-candidato a prefeito, seria assim, é o pré-candidato preparado. É o mais preparado. E eu acho que é o pré-candidato que mais fez para Penaforte. Porque eu passei um tempo até imaginando uma terceira via, sabe? Dentro do município de Penaforte. Mas você não consegue ver ninguém. Então, assim, se não existisse ele, Penaforte estava meio perdido. É porque assim, eu vou dizer, formar um político você não forma do dia para noite. Brincar de ser prefeito, tá aí o resultado, né? Foi o que eu falei no começo da nossa live. Brincar de ser prefeito, brincar de ser artista, de querer todos os holofotes para ele, sem saber o tamanho da responsabilidade que é ser um prefeito. A partir do momento que eu sou prefeito, eu sou responsável por quase 10 mil habitantes, por toda a estrutura de uma cidade. Isso aí não é sonhar, não. Eu acho que é um sonho muito pesado. Você não vai conseguir terceirizar muita coisa, como terceirizar a saúde do município. E ainda vem a questão de se querer economizar, né? Todo o trabalho que dá economizar em obra, né? Em contratos. Né? Exatamente. A questão que você falou de se ter experiência e não brincar. Como é importante. Eu gostaria de citar a questão da saúde do município. Voltar para a questão da saúde do município, onde agora a gente vai ter duas empresas gerindo o município, a saúde do município de Penaforte, tanto na atenção primária quanto no Hospital João Muniz. Uma com contrato de 5 milhões, outra com contrato de 8 milhões e meio. Aí a pergunta que eu faço, já que quem vai gerir a empresa, do que é que serve a Secretaria de Saúde? Do que é que vai servir a diretora do hospital, já que quem vai gerir o hospital também é uma empresa? Do que é que vai servir a pessoa que toma de conta da atenção primária, se quem vai tomar conta da atenção primária também é uma empresa? Então, além do município pagar para a empresa gerir, a gente também vai ter que continuar pagando esses penduricados. Na verdade, a gente tem exemplo aí da própria época de Luiz, em que não era terceirizado. A gestão era feita. Porque a gente tem servidores competentes. A gente tem servidores competitivos que podem gerir. Eu gostaria até de citar e elogiar aqui o enfermeiro Ranieri. Doutor Ranieri. Pré-candidato. Foi diretor do hospital e foi sempre homem de confiança dos gestores passados. Não é à toa que ele é muito bem então na cidade toda. Nós temos servidores capazes de fazer essa gestão. Nós não precisamos terceirizar. Pagar mais para terceirizar. É um custo a mais para o município. Ninguém consegue falar uma vírgula do Dr. Ranieri. Se for para criticar sobre o serviço dele, não. Do mesmo jeito, a questão de graça. Ninguém consegue. Exatamente. 2 exemplos de 2 secretários. De 2 servidores que prestaram deram sua contribuição para o município com louvor, né, com eficiência. Né, que não necessariamente você contratar uma empresa, isso quer dizer que você vai ter eficiência, não. Não necessariamente. É só você ver a questão do transporte escolar. Não necessariamente. Então, assim... É triste que o município hoje passe por isso. Muito triste, porque quem acaba pagando é a população mais carente. É a população mais acaba estourando no elo mais fraco, a verdade é essa. Mas, pelo que se parece, eles vivem numa bolha lotada de
de apoiadores. Bolha não, uma lagoa lotada de apoiadores, onde eles não conseguem sentir na pele o que a população vem sentindo. Então parece que não chega, parece que existe uma barreira que impede o choro da população chegar até eles. Ou então eles escutam e tampam os ouvidos, porque não há condição de todo santo dia o meu direct estar lotado, tanto no Facebook, como no WhatsApp, como no Instagram, lotado de reclamações em que quem entra em contato comigo sabe, eu faço a exigência de ter prova. Tem que ter vídeo, tem que ter foto, tem que ter documento, tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque senão eu não vou atrás. Então, não tem condição disso ser mentira. Tanto que todas as denúncias que eu faço, todas as vezes que eu vou ao Ministério Público, que eu faço denúncias ao Ministério Público, é com provas. Entendeu? A gente leva a questão de Renata, onde a secretária fez uma entrevista dizendo que era em verdade nossa, de que Renata não estava recebendo em atraso, sendo que Renata tem todos os comprovantes mostrando que ela vinha recebendo pelo menos com um mês de atraso. Então, assim, é loucura. A gente mostra o papel e eles falam que é mentira. A gente mostra que tem um servidor lotado no gabinete do prefeito que não está indo trabalhar e o vereador vai no plenário dizer que é mentira. O vereador de situação vai em plenário dizer que é mentira. A gente mostra a foto. Eu mandei para o e-mail da Câmara, pedi que o e-mail fosse enviado para todos os 9 vereadores. Inclusive, acredito que o senhor deve ter recebido da denúncia desse servidor com foto. O PDF tem foto do servidor, com provas, e eu mostro o site do Tribunal de Contas, eu mostro a lotação, o tipo de contrato dele, que é cargo comissionado, ele tinha que cumprir 40 horas semanais, e tem áudio do prefeito dizendo que ele não tinha obrigação de estar lá dentro. E mesmo com o áudio do prefeito, mesmo com o documento, mesmo com o PDF, mesmo com a denúncia do Ministério Público, um vereador sobe na tribuna para defender e dizer que é um absurdo falar da lei do servidor. São coisas assim que entristecem muito. Eu lembro que em 2022, final de 2022, eu fiz um requerimento para entregar fraldas a uma criança especial, né? Que a mãe já tinha ido na ação social, Secretaria de Ação Social, entregar toda a documentação e nunca tinha recebido. Já com 2 anos de mandato, nunca tinha recebido. Vou solicitar na Câmara. E até um vereador que trabalha também na assistência social se propôs a resolver, né? Tudo bem. Passou um ano, 2022 passou, quando chegou 2023 eu passei na casa da senhora e aí já chegou as fraldas. Eu creio que tinha. Não, chegou não. O que? Não chegou não. Aí na Câmara eu indaguei o vereador, aquela fralda que o senhor tinha se comprometido, que iria chegar, que estava só esperando a licitação ser feita, a fralda não chegou. Não acredito, eu vou lá ver o que está acontecendo. Vou averiguar. Quando foi na outra sessão, ele disse, olha, as fraldas chegaram, porém, está dando preferência a quem entrou com a ação judicial para receber as fraldas. Ou seja, na verdade, eles não compraram fraldas para a população para toda a população que precisa. Para a demanda que precisa. Eles só compraram as fraldas que foram ordem judicial. Ou seja, que foram obrigados. Então eles não tiveram boa vontade de comprar fralda para ninguém. Eles só compraram porque houve ordem judicial. Outra vez, outra pessoa me ligou, outra cidadã ligou e disse, olha, Sandré, como é que preenche aquele formulário na justiça para ter acesso àquela alimentação especial por sonda que minha avó está com câncer? Eu digo, formulário na justiça? Sabe que eu fui na Secretaria de Ação Social e lá me disseram que para eu ter direito a essa alimentação, eu teria que preencher esse formulário na justiça. Eu digo, não, minha querida, não é não. Para você ter direito, não, você já tem um direito. Agora eles não estão lhe dando porque não querem. E o que eles estão lhe sugerindo é você entrar na justiça. Esse formulário que eles dizem, que eles não querem dizer para você entrar com a ação na justiça. Estão dizendo que é um formulário. Querendo ganhar tempo. Então, na verdade, eu digo, o que você vai fazer, na verdade, é entrar na justiça contra o município para o município ser obrigado a dar essa alimentação. Então, assim, o município... até nisso eles enganam o cidadão, dizendo que é um formulário para não dizer que estão fazendo obrigado. É verdade. Entendeu? Aí, Magno,
a gente tem esses trabalhos que muitas vezes não aparecem, mas que a gente está ali ao lado do cidadão, dando as informações necessárias no dia a dia. Isso é todo dia. Você vai ser vereador e você vai ver. Não é só o trabalho na Câmara, não. Não, eu vou lhe contar. Eu vou lhe contar uma dia a dia do povo. Eu vou lhe contar uma coisa aqui nessa situação aí que não ria, não. Não ria, não. A moça, a Renata, ela tem todos os laudos. Ela tem um laudo onde a doutora coloca que a criança não deve usar fralda capricho. No laudo tem, não pode usar fralda, porque a criança é alérgica à fralda capricho, ou então aquela fralda que é a mesma fralda, só muda a marca. Porque capricho é aquela fralda bem mais baratinha, e muitas das vezes a fábrica é e a pessoa faz só mudar a marca, né? Nem uma congênere, nem a fralda capricho, nem uma congênere, aquela que é parecida. Qual é a fralda que o município dá para essa criança? Qual é a fralda? A capricho. Não é para maltratar o povo. Para maltratar. Eu tenho ouvido ela dizendo, Magno, chegou, tá aqui, ó, a capricho. Agora eu ainda sugiro à população que o seguinte, infelizmente, possa até ser que fique para outro gestor pagar, mas pode entrar com a ação de indenização por descumprimento de ordem judicial. Isso é patente, não cumpriu. Não cumpriu. Aí você entra com a ação de indenização por descumprimento de ordem judicial. É lógico que isso aí vai cair para outro gestor pagar. Mas, infelizmente, eles não cumprem e pronto. E o cidadão acha que não tem mais o que fazer. Tem sim, volta lá, entra com a ação de descumprimento de ordem judicial, pleiteia uma indenização, que é cabível. Sabe qual é o receio que eu tenho? A maioria dos políticos, eles costumam fazer alguma coisa de bem. A maioria, não todos, costumam fazer alguma coisa de bem para a população quando eles pleiteiam uma reeleição. Então, quando chega o final de um mandato... Então, esse de agora, ele não está pleiteando. Não, mas entendeu? Mas se tá desse jeito, e ele ainda tem como pleitear uma reeleição, quando ele não puder mais, como é que vai ser? Se ele ganha, como é que vai ser o próximo mandato? Se é uma reeleição em que ele está fazendo o máximo dele para se reeleger, imagine... Quando ele não e Penaforte está desse jeito, imagine quando ele não puder mais ser. Entendeu? Se ele não puder mais ter reeleição, como é que vai ser os próximos 4 anos? O meu medo é esse. Acho que vai fechar a escola, hospital, PSF. Não, se ele está mandando processar... vai ser obrigado a ter uma intervenção aqui no município. Com certeza. Por ausência de serviço público essencial. Com certeza. Eu imagino dessa forma. Eu fico preocupado com essa situação. Eu fecho meus olhos e imagino, meu Deus, está desse jeito. Imagine quando ele não puder mais se reeleger. Como é que não vai ser o mandato se ele ganhar nos próximos 4 anos? A minha preocupação não é nem comigo, não, porque eu tenho como me virar. Minha preocupação é com os mais humildes de Penaforte, principalmente quem mora nos sítios. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença do vereador Sandro Rocha, como ele mais gosta de ser chamado, pelo nosso primeiro episódio de muitos, onde a gente vai conseguir aí trazer diversas autoridades do município, pessoas que são muito conhecidas aqui do nosso município, para que a gente possa conversar, um bate-papo descontraído e levar entretenimento aí para vocês e conhecimento, além de informação sobre o que vem acontecendo no nosso município de Penaforte. Vereador Sandro Rocha, você quer falar alguma coisa para a população de Penaforte? Primeiro, eu quero deixar meu abraço aqui a todos os penafortenses, a toda essa pessoa que nós amamos, todo esse pessoal que nós amamos de coração, que nós estamos nessa luta por vocês, nesses 8 anos de mandato. Quero dizer que o nosso trabalho continua. Eu não espero, eu sou uma pessoa que eu não espero que meu trabalho ele diminua para eu fazer uma reforma, não. Eu estou sempre reformulando, recriando, trabalhando para que eu sempre traga algo novo para a população. E para mim é uma honra participar aqui do podcast aqui do nosso amigo Magno, porque como eu sempre digo, eu sempre apoio toda forma de clareza e de informação para o nosso município. Também gostaria, Magno, de dizer
que está aprovado. As delícias da tia Bia está aprovado. Fantástico, delicioso. Quem puder também provar, não vai se arrepender. E, gente amada, não vamos desistir da nossa pena forte. Não vamos desistir. É aqui que nós vamos criar nossos filhos e eles vão crescer aqui. E eu tenho certeza que nós, não desistindo dela, não desistindo das famílias, vamos lutar pelas famílias penafortenses, que nós vamos fazer desse município um município seguro, para que a gente possa viver em paz e criar nossos filhos em paz. Um grande abraço para todos.